Caros amigos do canal Via Romana, como vão? Saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz e hoje nós vamos refutar a heresia do padre Reginaldo Manzotti, que negou a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, em qual contexto que isso aconteceu? Um amigo meu mandou aqui um corte do padre Manzotti, uma participação dele num podcast ou numa entrevista, não tenho certeza. O que nós sabemos é que ele, nessa participação, nesse vídeo que foi gravado, ele fala que Jesus, no momento em que ele se encarnou, no momento em que ele se fez homem, ele perdeu a condição divina, tá? Então ele era Deus, mas deixou de ser Deus. E como é que ele prova isso? Ele diz que tem uma passagem no Evangelho de Marcos, tá? Capítulo 13, versículo 32, que diz assim: a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Então, Nosso Senhor aqui, ele está falando sobre o fim dos tempos, é o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que trata da profecia da destruição do templo e também da volta do Filho do Homem, onde no versículo 32, do capítulo 13, ele usa essa expressão, dando a entender, segundo o padre Manzotti, que ele ignorava o dia e a hora final, que, portanto, isso prova, com base na Bíblia, que Jesus não possuía a onisciência divina, portanto, ele tinha perdido esse atributo divino, de maneira que ele era Deus, mas deixou de ser ao encarnar. Então, essa é a doutrina do padre Manzotti, doutrina completamente espúria, contrária à tradição da igreja, à fé da igreja. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui nesse vídeo. Vamos refutar essa heresia do padre Manzotti. Bom, isso tudo mostra de forma muito cabal a crise de fé que se instalou na igreja. Como é que a gente poderia pensar que pessoas com pensamento, com uma posição, com uma doutrina dessa, chegaria a se tornar padre, um padre de destaque que tem aí uma visibilidade grande e que se apresenta como uma espécie de diretor, orientador espiritual do povo? É realmente absurdo. Antes do Vaticano II, haviam maus padres. Houve, inclusive, hereges, mas não na proporção que há hoje dentro do clero. Eu posso falar com propriedade porque eu fui seminarista aqui do Seminário Paulo VI, Nova Iguaçu, Seminário Diocesano, e o que eu mais vi aqui foi isso. Não apenas no seminário, mas também nas paróquias e até mesmo da parte do bispo que estava aqui antes do atual. Mas antes de ser seminarista diocesano, eu fui religioso. Passei pela Ordem dos Frades Menores, para quem não sabe, é a Ordem Franciscana, fundada por São Francisco de Assis. Passei pelo ramo dos conventuais e por lá eu vi coisas do Arco da Velha. Então, quem viu os bastidores da igreja sabe que a situação é muito grave. Esse caso do padre Manzotti não é surpresa para quem conhece os bastidores. Porém, nós temos que sair à defesa da fé, em defesa do nosso Senhor, porque não há mais quem o defenda. Nem mesmo o Papa, que deveria ser o primeiro a defender a fé, a zelar pela fé, nem mesmo esse o faz. Então, nós aqui na qualidade de leigos, nós temos o dever também de defender a fé, na qual fomos batizados, fomos confirmados, e é isso que estamos fazendo. A tempo e a contratempo, gostem ou não. Tá? Então, eu quero, antes de mais nada, ler aqui, de forma resumida, o conteúdo do capítulo 13 de Marcos, para vocês entenderem o contexto. Nós vamos explicar um pouquinho sobre esse contexto, e depois nós vamos passar ao comentário de dois santos padres, né? Teofilato e Santo Hilário, que comentam essa passagem de Marcos, explicando o que isso significa e por que isso não implica na perda da onisciência de nosso Senhor Jesus Cristo e, portanto, na perda da sua condição divina. Bom, como eu falei, esse capítulo é um capítulo que trata do fim dos tempos. Então começa falando da destruição do templo de Jerusalém, que Jesus indica como sendo um sinal do final dos tempos.
Tá? Então ele diz o seguinte: saindo Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou, porém, vê este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. E aí os apóstolos, no versículo 4, perguntam: dize-nos quando hão de suceder essas coisas, e por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Cuidai de vós mesmos, serei arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer. O irmão entregará o outro à morte, o pai e o filho, os filhos insurgir-se-ão contra os pais, e dar-lhe-ão morte. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Naqueles dias dessa tribulação, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu esplendor, cairão os astros dos céus e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Então, eu fiz um resumo aqui do que Jesus basicamente fala nesse capítulo 13. O que nós podemos ver é que Jesus prevê várias coisas, vários acontecimentos que se darão no fim dos tempos. Ele fala dos falsos cristos, dos falsos profetas, das guerras, fala da queda de Jerusalém, fala do abalo, né, das forças celestes, tá? Fala da sua vinda. Então, ele mostra aqui conhecer, né, a trama, a narrativa, o enredo do final dos tempos, o que vai acontecer. Porém, no versículo 32, depois de ter revelado uma série de coisas, ele diz: olha, quanto ao dia certo e a hora em que isso vai acontecer, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Isso significa que Jesus realmente não sabia, que ele não era onisciente? Vamos ver. Aqui nós vamos pegar, né, o comentário. Vamos lá. Como eu falei, de dois padres da igreja, tá? Que são, deixa eu pegar aqui, que são Teofilato, tá bom? Teofilacto, se escreve Teofilacto, né? Mas é Teofilato, e Santo Hilário, tá bom? Isso que nós estamos citando aqui está na Catena Áurea, tá bom? Que é uma reunião de ditos dos pais da igreja sobre os variados problemas relacionados à doutrina e interpretação também da Bíblia. Perfeito? Então, Catena Áurea, número 73, 32, Marcos 13, 32, é a interpretação desse versículo. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ver o que Teofilato diz. Querendo impedir o Senhor que lhe perguntassem seus discípulos sobre o dia e a hora, disse: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Padre. Se houvera dito que sabia, porém que não queria revelar, eles se entristeceriam ao extremo. Porém, atuou mais sabiamente, adiando, né, ou negando, enfim, para que não lhe importunassem, insistindo sobre a mesma pergunta. Nem os anjos sabem, nem os anjos do céu sabem, nem eu. Tá? Então, o que o Teofilato está dizendo é que Jesus usou de um recurso para que os apóstolos não o importunassem com essa pergunta. Por quê? Porque, frequentes vezes, Jesus ele deixa claro no Evangelho que
certas coisas não eram para ser sabidas ali naquele momento, que precisava de a vinda do Espírito Santo acontecer para completar o ensinamento dele, né? Porque eles ainda não estavam maduros para entender certas coisas, maduros espiritualmente. E nesse caso aqui, em específico, do dia e da hora, do fim do mundo, tem uma coisa muito importante a notar, tá? Imagina que você soubesse, que nós soubéssemos o dia e a hora que isso vai acontecer. Isso nos levaria a uma atitude de relaxamento. Bom, eu sei que vai acontecer daqui a 10 anos, então, olha, durante esses anos anteriores ao fim dos tempos, eu vou levar uma vida de pecado, uma vida de vícios, e aí, perto ali da chegada do Filho de Deus, aí eu me ajeito, me acerto, e fica tudo por isso mesmo, Deus vai me salvar, vai me levar para o céu. Então, Jesus não revela isso, justamente para não estimular esse relaxamento espiritual, para fazer com que as pessoas tenham a vigilância permanente, ou seja, estejam prontas, estejam sempre buscando estar prontas para esse dia final, tá? Isso é fundamental, por isso que ele não revela. Não é que ele não sabe, ele sabe, mas ele não pode revelar, nem quer revelar, porque não é prudente fazê-lo, do ponto de vista espiritual. Existem coisas relativas a Deus que nós não devemos saber, é curiosidade pecaminosa. Então foi por isso que ele não revelou. Não se trata de ele não ser onisciente, não ter o conhecimento. Santo Hilário confirma isso daí, tá? Onde ele diz o seguinte: se objeta ao unigênito de Deus a ignorância deste dia e hora. É a mesma coisa que faz o padre Manzotti, quer dizer, isso já era objetado lá, né, no início da cristandade, para concluir que não nasceu de Deus, e que ele não é Deus, ele não tem a mesma natureza de Deus. Porém, o sentido comum diz que como é possível, diz que, aliás, o sentido comum diz como é possível que o autor de tudo, que não ignore nada, absolutamente. Como pode existir a ciência fora daquele em quem se contém tudo que foi feito? Ignorará, pois, aquele dia, que é o da sua vinda? A natureza humana está, enquanto dela depende o saber de antemão, que determina fazer e segue sempre o conhecimento dele, a vontade de fazer. Como pode admitir que ignora o Senhor o dia de sua gloriosa vinda, por imperfeição de sua natureza, tendo necessidade de vir e não tendo conhecimento de sua vinda? Quer dizer, o que o Santo Hilário está tentando dizer aqui, eu estou traduzindo, né? Isso aqui não está em português. Então, às vezes essa tradução aqui, às vezes a escrita aqui, ela não está muito propícia, né? A gente vai fazer uma tradução aqui espontânea, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, né? Como é que o verbo, que é o conhecimento do Pai, que é Jesus Cristo, pode ignorar alguma coisa, né? Se ele fez todas as coisas, como é que ele pode ignorar o dia da sua vinda, mas não que ele virá, né? Não tem sentido. E aí ele diz assim: como seria ímpio atribuir a Deus Pai a malignidade de privar do conhecimento aquele a quem deu todo o conhecimento, até o de sua morte? Se nele existem todos os tesouros de sabedoria, não pode ignorar esse dia. Mas convém que não esqueçamos que os tesouros da sabedoria estão ocultos nele. Sua ignorância a respeito desse dia provém de que os tesouros da sabedoria estão ocultos nele. E sempre que manifesta ignorar alguma coisa, não é porque ignora, senão porque não é o tempo de falar ou de obrar sobre aquilo. Se para mostrar que Deus quis fazer conhecer a Abraão que não ignorava seu amor, se diz no capítulo 22 do Gênesis que Deus conheceu que Abraão o amava. Então, ao dizer que o Pai conhecia o dia do juízo, deve dar a entender que não se ocultou ao Filho,
Tá? Então o Santo Hilário ele pega aí uma passagem de Gênesis, tá? Em que ele diz assim, que Deus quis fazer Abraão conhecer que o amava. E que isso não quer dizer que ele ignorava, né, aquele amor, tá bom? Deus sabia que Abraão amava, tá? Então isso daí é um recurso estilístico, né? Deus quis fazer conhecer a Abraão, né, que ele não ignorava o amor de Abraão por si, né, por Deus. Então o que ele quer dizer aqui? Ele diz o seguinte, que então, ao dizer que o pai conhece o dia do juízo, deu a entender que não lhe ocultou esse dia, não ocultou esse dia do filho. Assim que o filho ignora o dia, não é porque ele não sabe, mas porque ele deve calar sobre isso. Ao contrário, o pai, né, manifesta ser somente quem sabe, porque fala. Longe, porém, de nós outros, né, de nós, a ideia de que pode haver no pai e no filho alguma mudança. Finalmente, para que não se julgue que ignorava por defeito de natureza, alude em seguida. Fiquem, pois, alertas, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ou seja, eu não revelei para vocês quando será o tempo, justamente para que vocês estejam alertas e preparados para esse tempo, não fiquem relaxados. Tá? É por aí. Então, faltou aqui o padre Manzotti estudar, os padres da igreja, né? E faltou o seguinte: se ele estudou, ele esqueceu que, em teologia, as opiniões dos padres, quando elas são consensuais, elas têm um caráter de doutrina comum, ou seja, tem um peso maior do que a opinião livre de um teólogo. Quando um assunto é incerto na teologia, há a possibilidade de você formar várias opiniões diferentes, né? Cada teólogo dizendo uma coisa diferente da outra. Mas quando essa questão já foi abordada pelos padres e todos eles têm um consenso, esse consenso tem um peso maior na consideração da doutrina do que a opinião livre de um teólogo. E no caso do padre Manzotti, nem é uma opinião livre, é uma heresia pura e simples, senão uma interpretação alternativa que fazem os padres da igreja. Não, é uma heresia, é uma negação, né, da condição divina do nosso Senhor. E, ademais, né, uma negação do próprio consenso dos padres em relação ao sentido desse versículo, tá? Então não tem absolutamente nada a ver com isso que ele falou. Ele erra de forma grotesca e quero crer aqui que não é um erro isolado e nem inadvertido, inconsciente. Por que não é? Esse mesmo amigo que mandou para nós esse corte aí, dessa participação do padre Manzotti, ele nos mandou um outro link também de uma matéria muito interessante que mostra o que pensa o padre Manzotti. Ele disse assim, tá? Acredito que todos os deuses são o mesmo, afirma padre Reginaldo Manzotti. Ou seja, acreditar que todos os deuses são o mesmo, né? Apenas aspectos diferentes do mesmo Deus, ou seja, Shiva, Jesus, Buda, que mais? Oxalá, Odin, esses deuses todos aí são o mesmo Deus. Isso é a doutrina da maçonaria. É a doutrina de que por trás de todas as religiões tem uma verdade, né? E que na verdade todos esses deuses seriam, vamos dizer assim, reflexos do mesmo Deus, aspectos do mesmo Deus, etc e tal. Isso é algo que lembra até o hinduísmo, né? Quer dizer, Brahma, o Deus Supremo, mas aí tem os outros deuses ali que são emanações de Brahma e tal. Isso é doutrina maçônica, isso aqui não é doutrina católica em lugar nenhum, nunca foi.
Tá? Eu me lembro, certa vez também, que o padre Manzotti disse que o Chico Xavier era cheio do Espírito Santo. Enfim, então são várias declarações heréticas que mostram, ao meu ver, que existe uma doutrina herética, né, na cabeça do padre Manzotti, ou seja, a doutrina que ele professa não é a doutrina católica. Tá? Se fosse, ele não teria falado isso, essas coisas, em momentos diferentes, e são várias heresias diferentes, né? São várias heresias. Obviamente a gente não pode afirmar pertinácia, porque pertinácia, para existir, tem que ter advertência superior, que me conste não teve, nem vai ter, porque os bispos hoje estão mais preocupados em falar de questões sociais, ambientais, humanísticas, políticas, etc., do que de falar de doutrina, de pregar a sã doutrina, de guardar o tesouro da revelação, de transmitir isso para os fiéis de modo puro e de zelar para que os padres ensinem a verdadeira doutrina. É por isso que o catolicismo hoje no Brasil é esse bunda lelê, onde, se você for hoje numa paróquia e perguntar quais são os mandamentos da lei de Deus, a pessoa não sabe dizer quais são, não sabe colocá-los em ordem, a pessoa não sabe citar quais são os 7 sacramentos, não sabe explicar o significado deles, quais são os 7 dons do Espírito Santo, também não sabe, quais são as virtudes teologais, também não sabe. Isso tudo é básico, é catequese básica, que a pessoa não, se ela não souber, ela não pode fazer primeira comunhão nem crisma. Mas o que tem de gente fazendo primeira comunhão e crisma sem saber essas coisas não está no gibi. Eu fui catequista de crisma, posso falar com propriedade também. Cansei de ver casos de jovens e de adultos que não sabiam nada, mas que recebiam autorização do padre para receber a crisma. A gente muitas vezes dizia, olha, não está preparado, não pode receber, mas recebia. Porque o importante é o quê? É acolher, né? Acolher qualquer um. É igual o que acontece no que tange aí a casamentos. Hoje em dia o clero está casando até cachorro, está dando sacramento até para bicho, se ele aparecer na igreja, né? Então, para qualquer um, né? A pessoa chega lá, ninguém nunca viu aquela pessoa na paróquia, na igreja, e ela vai lá e, né, o padre faz o casamento dela, e depois aquele casamento acaba falindo. A pessoa entra num tribunal eclesiástico qualquer, pede nulidade matrimonial, que virou uma espécie de divórcio tácito. Não tem divórcio na igreja católica, mas tem nulidade matrimonial. Não conheço um caso de uma única pessoa que tenha entrado no tribunal eclesiástico para pedir isso que não tenha conseguido, né? Então agora você tem essa coisa aí da imaturidade psicológica e dentro disso você enquadra, encaixa qualquer coisa, qualquer tipo de comportamento, né? O importante é que você pague o processo, nulidade, 5 mil, 10 mil reais, e lá no finalzinho você vai ter o seu passe livre para você casar de novo. Eu tenho um caso que eu conheço de uma moça que recebeu 2 nulidades matrimoniais. Tinha nulidade e aí casou novamente, né? Casou com um rapaz gostando de outro, né? Casou porque estava se sentindo sozinha, ou seja, para não ficar para a titia, e aí o casamento foi por água abaixo, o sujeito não podia ter filhos, era estéril, descobriu no meio do casamento que ele tinha um problema de fertilidade, fez tratamento, não conseguiu reverter, e aí ela decidiu engravidar de outro. E aí, né, foi lá e conseguiu novamente nulidade, imaturidade psicológica. A pessoa casa com quase 30 anos de idade, imaturidade psicológica, né? Enfim, esse é o cenário que nós temos hoje no meio, entre aspas, católico do Brasil, porque isso aí não é catolicismo, isso daí é modernismo. Por isso eu falo e repito, o caminho é a tradição. Busquem apoio na tradição, nos padres tradicionalistas, porque esses padres aí moderninhos, os padres de missa nova, olha, com raríssimas exceções, a maioria está ensinando coisas desse tipo aí, desse nível, né? Ou até coisas piores do que isso, que nem sei se tem, né? Porque negar a divindade de Jesus Cristo é o que há de pior, porque aí você enterra completamente, você destrói na base a fé da igreja, né? O Manzotti só chegou ao ponto de dizer que Jesus sempre foi uma criatura, porque pelo menos ele diz, não, ele era Deus. Agora, como é que pode? Vejam, uma coisa completamente ilógica. Como é que alguém é Deus e deixa de ser Deus? Completamente absurdo, não é? Enfim, pessoal, era o que tínhamos para dizer. Um abraço, resistamos na fé e sigamos em frente, porque
Aquele que perseverar até o fim, na defesa da fé, na defesa da doutrina, esse será salvo. Um abraço.